Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas e essa é a edição mais que especial. Vamos falar sobre o card principal do UFC 300, que terá nomes como Alex Poatan, chama ou não chama, e de verdade. Também teremos Charles do Bronx, Weili Zhang, Justin Gaethje e muito nome bom aí para completar esse card sensacional. E olha só, se você não acompanhou o nosso card preliminar, vai lá no site Superlutas, no canal do Superlutas, depois de acabar esse vídeo e veja lá as apostas sugeridas por Fernando Keller. E olha, por falar em Fernando Keller, ele está aqui comigo como sempre, o entusiasta das apostas online, o repórter do Superlutas, para falarmos sobre o card principal do UFC 300. Vamos nessa? E o Melhores Apostas, oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que está trazendo, como sempre, uma mega promoção para esse evento. Então, senhoras e senhores, anotem aí o que eu vou falar para vocês. Na luta entre Alex Poatan e Jamahal Hill, válida pelo título dos meio pesados, se você apostar na vitória do brasileiro e ele vencer no primeiro round, por nocaute técnico ou finalização, meu amigo e minha amiga, você vai triplicar o seu lucro. Então, não tem como ficar de fora dessa. Entre lá na Stake, leia o regulamento da aposta, use o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e aposte com responsabilidade. Porque se o brasileiro ganhar, vai ser uma festa para nós. E também, é claro, você vai triplicar o seu lucro, como eu disse anteriormente. Não tem como ficar de fora dessa. Vá lá na Stake e aproveite essa mega promoção. E sem mais delongas, vamos aos destaques do card principal do UFC 300. Na luta principal do evento, Alex Poatan vai para a sua primeira defesa de título na categoria dos meio pesados e enfrenta o ex-campeão Jamahal Hill. Weili Zhang e Yan Xiaonan em disputa pelo título do peso palha no primeiro duelo entre chinesas na organização. Justin Gaethje defende o título BMF, o mais casca-grossa do UFC, contra Max Holloway. Charles do Bronx e Arman Tsarukyan em duelo crucial pela divisão dos leves, em que o vencedor vive grande expectativa de chegar ao cinturão. E Bo Nickal tenta manter a invencibilidade. O hype encara o Cody Brandage, que é uma das maiores zebras na história do UFC. Agora não tem mais volta. Afivelem os cintos, torçam muito, porque chegou o momento de falarmos sobre Alex Poatan e Jamahal Hill pelo título dos meio pesados. Senhoras e senhores, eu confesso que eu tô muito ansioso para esse confronto e tô mais ansioso ainda para ouvir a sua análise, Fernando Keller. De um lado, teremos o campeão, que vem embalado aí por diversas vitórias arrasadoras no UFC. E do outro, temos o ex-campeão que abdicou do cinturão ao lesionar o tendão de Aquiles. E aí, Fernando, é o seguinte, o Poatan tá confiante, é favorito nas casas de apostas, mas o Jamahal Hill tá provocando, tá prometendo que vai fazer acontecer, que vai nocautear o brasileiro. Então eu quero saber qual é o seu palpite. Alex Poatan se mantém como campeão ou o Jamahal Hill quebra a banca e faz mais uma vítima brasileira no UFC 300? Bom, Léo, essa é a pergunta de $1 milhão. E assim, pensando bem, qualquer resposta tem argumentos a favor. A gente tá falando de um duelo de altíssimo nível, de alto nível técnico e de dois caras com muito poder de fogo. Tecnicamente, eu acho que o Alex Poatan tem vantagens claras, assim, em cima do Jamahal Hill. A gente tá falando de um kickboxer de elite, um cara que tem o cruzado de esquerda que a gente sabe, mas não é só isso. É um cara que, pra chegar nesse cruzado de esquerda, porque muitas vezes as pessoas pensam, pô, o Poatan só tem o cruzado de esquerda. Não é só defender isso, fugir do cruzado de esquerda e lutar com ele. Não é bem assim, né? Ele é um cara que, com outras ferramentas, ele vai fazendo armadilhas para que o adversário caia no cruzado de esquerda. Quase sempre acontece. Não é que ele fica dando cruzado de esquerda adoidado, andando para frente, soltando cruzado. Ele vai no chute baixo, ele vai no jab, ele vai na movimentação, fazendo com que o adversário fique na mira do cruzado de esquerda dele. Isso, ao longo de 25 minutos, tem muita chance de acontecer, né? Ele já mostrou que ele consegue fazer isso dentro de 15, dentro de 25, se ele tem ainda mais tempo para trabalhar essas pequenas armadilhas, essas artimanhas do Alex Poatan para botar o adversário no fogo cruzado, né? O Jamahal Hill, por outro lado, é um cara que tem certa elusividade ali na trocação, consegue se defender bem, né? Tem a movimentação, não é o grande trunfo dele, mas ele é um cara que troca muito bem de base.
joga de canhoto com muito poder de fogo na mão direita, isso é importantíssimo. Johnny Walker que o diga, né? Então, é um cara que também apresenta perigos pro Poatan, que muitas vezes tem brechas defensivas. Então, cara, é um duelo eletrizante, assim, daqueles pra gente ver na ponta do sofá, com o coração na boca, assim, porque pode acontecer de tudo. Mas eu acho que um fator chave aqui, tem dois fatores chaves. Um a favor do Alex Poatan, que é o Glover Teixeira. Eu acho que o Glover Teixeira tem uma importância muito grande pro Poatan. O Glover tem se mostrado um grande mestre, um grande treinador. E se a gente pega as últimas lutas do Alex Poatan, foram justamente contra os últimos adversários do Glover, né? Ele ganha no Blachowicz, ele ganha no Prohaska, que tinha derrotado o Glover, e agora ele vai enfrentar o Jamal Hill, que foi o responsável por destronar o Glover e que resultou na aposentadoria do brasileiro. Então acho que mesmo o Glover não tendo sucesso quase nenhum contra o Jamal Hill, ele sabe pelo menos do que não fazer. E aí, assistindo a luta, contando a sua própria experiência, ele entrega os caminhos ali pro Poatan usar as habilidades dele. Isso tem funcionado até então. E o fator-chave do lado do Jamal Hill, que me preocupa em relação ao norte-americano, é o tendão de Aquiles. Ele sofreu uma lesão muito grave, a gente sabe que uma lesão ali no Aquiles, no calcanhar, é uma das piores lesões que um atleta de alto nível pode sofrer. Isso faz 10 meses. 10 meses parece muito tempo, mas acho que para isso não é muito tempo. Para uma luta de cinturão contra o Alex Poatan, que vai maltratar suas pernas, eu acho que é pouco tempo de recuperação. Acho que mesmo que ele esteja recuperado, ele sem dor, ele não sei se ele teve tempo suficiente de treino no mais alto nível, na mais alta intensidade, sabe? Para enfrentar o Alex Poatan. Tudo bem que a perna que ele machucou é a perna de trás, normalmente, mesmo ele trocando bastante de base, ele costuma jogar de canhoto e a perna de trás fica, entre aspas, protegida, mas a tendência é que ao longo de 25 minutos, o Alex Poatan, com aquele chute na perna, obrigue o Jamal Hill, em alguns momentos, a trocar de base. Isso pode ser muito perigoso para quem tem essa perna um pouco mais prática. Então, acho que esse pouco tempo de recuperação do Jamal Hill, pegando uma luta desse calibre contra um adversário desse poder de fogo, eu acho que é pouco. Eu acho que, muito por conta disso, eu vejo o Alex Poatan prevalecendo aqui nesse duelo contra o Jamal Hill. A gente vê que na stake o brasileiro é favorito e eu concordo com esse favoritismo. Porque além de ser um cara que é perigoso por 25 minutos, o Adesanya sabe muito bem disso, não é como se o Alex Poatan só tivesse o cruzado de esquerda perigoso ali nos 2 primeiros rounds e depois perdesse força, perdesse gás. Ele é um cara que consegue nocautear com esse golpe até o final do 5º round. Então, acho que a tendência é que o Alex Poatan vai plantando essas armadilhas, minando a perna do Jamal Hill, forçando o norte-americano a trocar de base para bater também na perna que passou pela cirurgia. E ao longo dos 25 minutos da luta, ele vai, com essas armadilhas, botando o Jamal Hill no caminho do cruzado esquerdo. Meu palpite é que o Alex Poatan consiga esse nocaute. Meu palpite aqui é para a vitória do brasileiro, para defender pela primeira vez o cinturão no UFC, né? Cinturão meio pesado do Ultimate. Alex Poatan conquistou 7 das 9 vitórias da carreira do MMA por nocaute. Foi para a decisão dos juízes apenas 2 vezes em 11 lutas profissionais. 5 das 7 lutas no UFC duraram mais de 1 round e meio. Jamal Hill soma 4 vitórias consecutivas no UFC. Conquistou 7 dos 12 triunfos da carreira por nocaute. As últimas 2 lutas duraram mais de 3 rounds e meio. E ainda falando em título, vamos conversar agora sobre Justin Gaethje defendendo o título BMF, o mais casca-grossa do UFC, contra Max Holloway, que não passa muito longe desse status não. Não é à toa que é o atual desafiante ao cinturão. O Justin, que é apontado como favorito, e o Max, que vai subir de novo para a divisão peso leve, depois de ter tido uma estreia conturbada contra o Dustin Poirier, que já estava lá fazendo o seu caminho. E agora, Fernando, é o seguinte, vamos fazer ali a disputa pelo título, 5 rounds, quem sabe o vencedor possa ganhar uma chance contra o Islam Makhachev. Então eu tenho que te perguntar, Justin Gaethje, de fato, fará jus ao seu favoritismo ou o pessoal está menosprezando um pouco as habilidades e a trajetória do ex-campeão peso-pena Max The Blessed Holloway? Bom, não. Aqui a gente está falando de material para luta do ano, tá? Essa para mim é a luta mais... É até complicado falar disso no UFC 300, mas é a luta que mais me anima em termos de empolgação, assim, de guerra. E acho que é isso que a gente vai ver, uma guerra entre Justin Gaethje e Max Holloway. Cara, o favoritismo do Justin Gaethje se deve muito a ele ser o cara da divisão, né? Ele está lutando na categoria dele, nos 70 quilos, e a experiência que o Max Holloway teve nessa categoria não foi tão boa quando ele foi derrotado pelo Dustin Poirier. Mas acho que o cenário é diferente. Eu acho que o Holloway sabe os erros que ele cometeu na subida de peso contra o Dustin Poirier, na qual ele era um peso-pena um pouco
mais forte ali. Não teve aquela preparação adequada para se tornar um peso leve, que eu acho que nessa vez ele teve mais tempo para se preparar, para corrigir os erros que ele cometeu na preparação contra o Poirier e chegar como um peso leve mais preparado para o duelo contra o Justin Gaethje. O Gaethje a gente sabe que é ação o tempo inteiro, né? Embora nas últimas 2 lutas dele tenha sido um Gaethje um pouquinho mais comedido, assim, um pouquinho mais calculado nos riscos, a gente sabe que é entretenimento o tempo inteiro, é andar para frente, é chute, é soco, é o tempo inteiro de agressividade. Só que o Holloway também, né, cara? O Holloway também é um cara de muito, muito volume de golpes. A gente tá falando de um cara que não para de golpear por quanto tempo a luta rolar. E tem um fator ali que é o que tá botando a pulguinha aqui atrás da minha orelha, que é o queixo do Max Holloway. A gente tá falando de um cara que já enfrentou todos os maiores nomes do peso pena, todos os nomes mais duros, já subiu pro peso leve e não foi nocauteado, gente. Ninguém consegue quebrar o queixo do Max Holloway. O Alexander Volkanovski tentou em 3 oportunidades, uma delas, um monólogo no qual o Alexander Volkanovski bateu o tempo inteiro no Holloway e ainda assim não quebrou o queixo do Holloway, e isso é um fator chave para mim, porque conforme a luta for se desenrolando, eu sou mais o Max Holloway. O Justin Gaethje a gente já viu ele diminuir muito de rendimento depois ali do 3º round, metade do segundo às vezes até, porque é um cara que bate e solta muita pressão em todos os golpes. Todos os golpes do Justin Gaethje parecem ser para definir. Isso gasta muita energia. Então, eu vejo um cenário aqui onde o Max Holloway resiste a uma tempestade inicial ali do Justin Gaethje e depois, na base da movimentação, da velocidade, do gás, do volume de golpes, da média para longa distância, consegue controlar essa luta e levar para águas mais profundas ali, onde ele vira esse favoritismo a favor dele. Então, sinceramente, eu entendo o favoritismo do Justin Gaethje por esses motivos, mas eu tô com a zebra aqui, tá, Léo? Eu tô com a zebra. Eu acho que o Max Holloway vai sobreviver a essa pressão inicial do Justin Gaethje e vai surpreender muita gente. Eu tô fechado com o ex-campeão peso-pena. Meu palpite é em Max Holloway na disputa de cinturão BMF. Justin Gaethje conquistou 20 das 25 vitórias da carreira por nocaute. Sofreu todas as 4 derrotas da carreira por interrupção, com 2 nocautes e 2 finalizações. Apenas 2 das últimas 16 lutas chegaram à decisão dos juízes. Max Holloway nunca foi nocauteado em 32 lutas profissionais. Não é finalizado desde a estreia no UFC em fevereiro de 2012. 8 das últimas 9 lutas chegaram à decisão dos juízes. Além de Alex Poatan, além de Justin Gaethje, senhoras e senhores, o card principal do UFC 300 também contará com a presença de Charles do Bronx Oliveira, que vai enfrentar o Arman Tsarukyan em duelo crucial pela divisão dos leves. E aí, Fernando, novamente estão apontando o brasileiro como grande zebra para o seu duelo. Então eu te pergunto, Charles do Bronx de fato merece ser azarão nessa cotação que está lá na stake? Ele não tem um jogo aí para bater de frente com o Arman Tsarukyan? Como é que você enxerga esse confronto? Existe valor na aposta da vitória do Charles do Bronx? Tem que existir, Léo. Tem que existir. A gente está falando de uma luta que, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, de maneira nenhuma podia ser um favoritismo de 3-1. E aí eu tô falando que não poderia ser pro Arman Tsarukyan, assim como não poderia ser pro Charles também. Não tô falando que o Charles é o grande favorito, mas acho que é uma luta muito mais equilibrada do que as odds estão mostrando. O Arman Tsarukyan é um cara muito forte fisicamente, é um cara que tem esse jogo de luta agarrado também muito forte, de queda, de pressão, de controle posicional ali por cima, um ground and pound forte. Tem uma trocação limitada, mas perigosa ali com o overhand. Ele tem esse hábito de jogar o overhand para entrar em queda, e o overhand dele muitas vezes pode acabar com a luta antes mesmo dele precisar entrar em queda. Mas, sinceramente, se a gente pega ali quesito por quesito, trocação, eu sou mais o Charles. Eu acho que o Muay Thai do Charles tem mais ferramentas do que a trocação do Arman Tsarukyan. É um cara que está acostumado a trocar em alto nível também contra os melhores da categoria. Tem bastante nocaute, embora a gente conheça o Charles como o maior finalizador da história do UFC. Ele também é um cara com diversos nocautes na manga. Tem um Muay Thai que machuca. Tem mais ferramentas na luta em pé. Eu acho que o Charles distribui melhor os golpes ali. Tem Muay Thai, né? Tem as pontas. Tem os punhos, tem os pés, mas também tem joelho e cotovelo. O Tsarukyan é mais ali na base do boxe, um pouquinho mais básico para tentar entrar em queda. E se entrar em queda contra o Charles, gente, é perigo constante.
embora o Makhachev tenha feito o que ele fez, e o Tsarukyan tem capacidade de emular o jogo do Islam Makhachev, o Tsarukyan não é o Makhachev. O Tsarukyan é o Tsarukyan, o Makhachev é o Makhachev. E eu acho que, assim, com certeza essa é a maior luta da carreira do Arman Tsarukyan. Embora ele já tenha lutado contra o Makhachev, foi em outra época, quando o Makhachev ainda nem sonhava em ser campeão. A luta contra o Charles é a maior luta da carreira. É mais uma luta pro Charles do Bronx. O Charles do Bronx já lutou contra toda a elite da divisão, inclusive o campeão. Então o Tsarukyan é mais um ali para ele. Claro que é um adversário muito perigoso, tem que ser levado a sério. Até entendo o favoritismo a favor do Tsarukyan, que é mais jovem, tá vindo numa sequência muito boa, que tem essa, principalmente por essa capacidade de emular ali o jogo do Makhachev que complicou o Charles, mas sinceramente não consigo enxergar esse favoritismo todo e tô sentindo que a gente vai ter uma vitória do brasileiro. Acho que se o Tsarukyan quiser trocar com o Charles, eu acho que o Charles, por mais que tenha todas as brechas que a gente conhece do jogo do Charles, que ele é muito atingível, né, e isso pode causar problemas, mas a gente viu também o Charles já várias vezes se recuperar dessas questões e dar a volta por cima dentro de uma luta. Dito isso, eu acho que a elite do peso leve ainda pertence aos tubarões. A gente está falando de tubarões. Aí você pega, por exemplo, Benoit Saint-Denis, numa sequência absurda. Bateu no Dustin Poirier, ficou. Rafael Fiziev, esse cara vai ser o próximo. Bateu no Justin Gaethje, ficou. Eu acho que o Arman Tsarukyan ainda não está pronto para essa elite. Eu acho que ele vai parar no Charles do Bronx. Eu confio na vitória do brasileiro. Tô de novo aqui apostando na zebra, mas tô confiante no Charles. Acho que ele interrompe aí um pouquinho desse raio do Arman Tsarukyan. Se o Tsarukyan falou que não tem medo de botar o Charles para baixo, acho que ele pode se arrepender amargamente disso. Se ele quiser ficar em pé, eu acho que o Charles também tem uma vantagem na trocação. Então, só se ele conseguir fazer exatamente ali o que o Makhachev é capaz de fazer. Mas, como eu disse, o Arman Tsarukyan ainda não é o Islam Makhachev, ainda não está nesse nível. Tem potencial para chegar nesse nível, para superar esse nível, alguns podem falar, mas acho que ainda não. Acho que o Charles do Bronx ainda vai ser demais para o Arman Tsarukyan e eu tô genuinamente confiante aqui na vitória de Charlinho, na vitória de Charles do Bronx. Charles do Bronx venceu 12 das últimas 13 lutas no UFC. Conquistou 31 das 34 vitórias da carreira por interrupção, sendo 21 finalizações. Sofreu 8 das 9 derrotas também por interrupção, com 4 nocautes e 4 finalizações. Arman Tsarukyan entra como favorito pela 10ª vez consecutiva no UFC. Venceu 8 das últimas 9 lutas e vem de 3 vitórias seguidas. Conquistou 4 dos últimos 5 triunfos por nocaute. Senhoras e senhores, rufem os tambores. Chegou o nosso momento steak. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o card principal do UFC 300. Fernando, chama! Chama, Léo. Vem que é minha. E é isso, cara. Chegou a hora da gente apostar aqui nesse card principal histórico do UFC 300. Como é um card, como são opções reduzidas, a gente só tem 5 lutas aqui para apostar. Temos 3 apostas simples para esse evento e são justamente nas 3 lutas que analisamos aqui. Começando, vitória de Alex Poatan, pagando 1,77 na stake, e é valor. Por tudo que a gente analisou, pela questão do Jamal Hill, tá voltando de uma cirurgia muito complicada, do Poatan ser perigoso durante 25 minutos, acho que tudo isso englobado tem muito valor aqui, principalmente se a gente levar em conta a promoção da stake. Lembrando, se você aposta na vitória do Alex Poatan, com essa odd aí de 1,77, e o Poatan conseguir um nocaute ou uma finalização, que é improvável, mas pode acontecer, dentro do primeiro round, você triplica os seus ganhos. Então, não dá para perder. Se está confiante na vitória do Poatan, vai lá na stake, cupom Superlutas, e aposta no brasileiro para, quem sabe, triplicar aí seus ganhos. Passando para a disputa de cinturão BMF, Max Holloway e Justin Gaethje, Max Holloway, mas aqui a gente tá com a zebra, conforme eu antecipei. Vitória de Max Holloway pagando 2,41. Acho que tem muito valor, porque a análise já foi feita, né? Volume de golpes, queixo de titânio e movimentação, gás infinito. Então acho que tudo isso leva a crer que o Max Holloway pode aprontar aqui e uma zebra de 2,41 tem muito valor nesse cenário. E outra zebra de muitíssimo valor, estamos falando da vitória de Charles do Bronx, pagando 2,90. E aqui, sinceramente, por mais que eu acredite na vitória de Charles do Bronx, assim, genuinamente,
independente de odds, qualquer coisa, meu palpite seria a vitória de Charles, mas aqui a gente está apostando na hora, aqui a gente está apostando no valor. Se fosse o Armando Tsarukyan pagando 2,90, provavelmente a gente faria a mesma coisa e apostaria no Tsarukyan. 2,90 para essa luta, não entra na minha cabeça que a distância seja essa em relação aos odds. Para mim tinha que estar muito mais equilibrado. E já que eu acredito na vitória de Charles Bronx, por essa odd, então, é unir o útil ao agradável, pagando 2,90, eu não poderia ficar de fora para fechar as nossas apostas simples do card principal do UFC 300. E passando agora para a nossa aposta múltipla do card principal do UFC 300, que vai englobar 4 das 5 lutas do card. E a gente começa com Alex Poatan e Jamal Hill, só que dessa vez para a luta não chegar à decisão dos juízes, pagando 1,29. Acho que não precisa justificar aqui, né? Poder de fogo dos dois lados. Essa luta tem tendência a não chegar na decisão, pagando 1,29. Vitória da Weili Zhang contra a Yan Xiaonan no duelo chinês ali pelo cinturão peso palha. O Weili Zhang tem muito mais ferramentas, é melhor para mim em todas as áreas, até na trocação, onde a Xiaonan é muito boa. Acho que a Zhang é mais perigosa, pagando 1,22. Tem muito potencial para dar certo aqui. De novo, Charles e Armando Tsarukyan para não ir até o fim. Aqui também é autoexplicativo. Lutas do Charles do Bronx não chegam à decisão dos juízes. Essa é a regra, com algumas exceções, mas a regra é essa, pagando 1,34. Acho que tem muito valor. E fechando com Bonical, a grande promessa do peso médio. O patinho feio ali do card principal, a luta entre Bonical e Cody Brundage, mas o Bonical para vencer por nocaute ou finalização. Essa é a grande dúvida, então a gente abraça as duas aqui. Nickel por nocaute ou finalização, pagando 1,15 para compor a nossa múltipla, que chega numa odd total de 2,43, com muito potencial para bater. Então tá encerrado aqui o Momento Stake, as melhores apostas para esse histórico UFC 300. Palpites passados, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões dadas por Fernando Keller. Diga se vocês concordam ou se vocês discordam. E lembre-se que o espaço é aberto para todos. Galera, não se esqueçam que a Stake está trazendo a mega promoção para a luta do Alex Poatan. Se ele vencer no primeiro round, independente de se for nocaute ou finalização, você vai triplicar o seu lucro. Então, leia o regulamento da aposta, vá na Stake, use o nosso cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e aproveite essa mega ultra promoção que a Stake está trazendo para o UFC 300, só para a luta entre Alex Poatan e Jamal Hill, que é a última luta do evento. Bom evento a todos, boa sorte, apostem com responsabilidade, sempre sendo maior de 18 anos. Não esqueçam que existe a edição especial do card preliminar aqui no canal, então se você não conferiu, vai lá e confira as apostas do Fernando e, é claro, chama!